mensalinho para os deputados estaduais, que o declarante tem conhecimento que, além das vantagens indevidas da mesa diretora da Assembleia Legislativa paga para os deputados estaduais na respectiva mesa, existe também o pagamento de um mensalinho que a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso paga aos deputados estaduais, e que o mensalinho é o pagamento mensal que a mesa diretora da Assembleia Legislativa faz para todos os deputados, para que esses deputados estaduais apoiem o Poder Executivo nos projetos de seu interesse, bem como na aprovação das contas do Poder Executivo, sendo que desde que o declarante assumiu como parlamentar estadual no ano de 1999, já existia tal mensalinho, que já era praticado no governo Dante de Oliveira e que foi praticado até o final de 2014, que na primeira legislatura do declarante, nos anos de 1999 a 2002, o valor mensal do mensalinho girava em torno de R$15 mil, tendo iniciado em 1999 com R$10 mil mensais e terminando a legislatura no ano de 2002 no montante de R$20 mil, que durante todo esse tempo de 99 a 2002 tal vantagem indevida era discutida entre a mesa diretora representando os deputados estaduais com o governo do estado de Mato Grosso, Dante de Oliveira, sabendo o declarante que tais pagamentos não eram feitos através de retornos de serviços executados na Assembleia Legislativa, mas sim através de valores em espécie que o governador Dante de Oliveira encaminhava para os deputados estaduais, e que esses pagamentos eram realizados com um fim único e exclusivo para que os deputados estaduais apoiassem o governo nos projetos de seu interesse, bem como para aprovação de suas respectivas contas, e que o mensalinho era pago pelo governador Dante de Oliveira através dos retornos recebidos do extinto DVOP, Departamento de Viações e Obras Públicas, atual Sinfra, sendo que tais valores eram encaminhados para a Assembleia Legislativa através do secretário, na época dos fatos, José Carlos Novelli, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que no segundo mandato do declarante, 2003 a 2006, o mensalinho continuou a ser pago aos deputados estaduais, e que o declarante se recorda de ter participado de uma reunião em que estavam presentes o declarante e José Riva, representando a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o então governador do Estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, e Valdir Teis, então secretário de Fazenda, sendo que tal reunião aconteceu no Palácio Paiaguás, que na reunião foi discutido com Blairo e Valdir Teis a necessidade da continuação dos pagamentos das propinas que eram efetuadas pelo Poder Executivo em favor dos deputados estaduais, o mensalinho, pois se os pagamentos cessassem, o governador Blairo Maggi não teria o apoio dos parlamentares, e que Blairo Maggi, juntamente com Valdir Teis, concordou com os pagamentos, mas Blairo Maggi informou que não efetuaria o pagamento em espécie, e sim suplementaria o orçamento da Assembleia Legislativa do Mato Grosso para que lá a mesa diretora conseguisse o retorno com os serviços prestados e aquisições realizadas pela LMT, e que o declarante e José Riva concordaram com o que fora proposto por Blairo Maggi. E assim, durante os anos de 93 a 2010, os pagamentos dos mensalinhos para os deputados estaduais do Estado de Mato Grosso foi executada pela mesa diretora, com o orçamento suplementado e consciência e concordância do governador Blairo Maggi. E que, no ano de 2003, o valor do mensalinho pago mensalmente a cada deputado estadual foi de R$30 mil, sendo que terminou a legislatura no ano de 2006 no valor de R$40 mil,
e que o declarante tem conhecimento que na legislatura de 2003 a 2006, os seguintes deputados estaduais receberam o mensalinho, quais sejam Campos Neto, PFL, Carlos Brito, PSDB, Chico Daltro, PDT, Dirceu Antônio Dal Bosco, PSDB, Eliene José de Lima, PSB, Hermínio J. Barreto, PR, João Antônio Carlos Malheiros, PR, Mauro Sávio, PSDB, Pedro Satélite, PSDB, Sebastião Rezende, PSC, Sérgio Ricardo de Almeida, PR, Joaquim Sucena, PFL, Carlão, PSDB, Alencar Soares, PSDB, José Carlos de Freitas, PPB e Pastor Nataniel de Jesus, PMDB. E que na maioria das aquisições e serviços contratados pela LMT havia um retorno, sabendo afirmar com certeza que o retorno aconteceu nos pagamentos feitos para a construção da nova sede e nos serviços gráficos. E que os pagamentos dos mensalinhos para os deputados estaduais acima citado eram executados através de retorno dos serviços prestados na Assembleia Legislativa, sendo que os retornos giravam em torno de 15% a 25% dos valores pagos aos prestadores de serviços, sendo que nesse período estavam sendo construída a atual sede da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual as empresas que executavam a construção e demais contratos retornavam de 15% a 25% dos valores recebidos no caso dos valores recebidos. E no caso dos aditivos, o retorno era de 30% a 50%. E que o declarante tem ciência que a empresa pertencente ao senhor Anildo Lima Barros, que construiu a Assembleia Legislativa, pagava retorno à mesa diretora na execução desse contrato administrativo, sendo que as propinas eram entregues diretamente para a Riva e o declarante, cabendo a ambos repassá-las aos demais deputados através do mensalinho. E que o declarante se recorda que, em muitas oportunidades, em razão dos prestadores de serviço da Assembleia Legislativa ao atrasarem as propinas, os deputados estaduais passavam a exigir os respectivos pagamentos do declarante e José Riva, por ser integrante da mesa diretora, sendo que nessa oportunidade José Riva e o declarante acabaram contraindo empréstimos com empresas de fomento para poder repassar as propinas de forma tempestiva aos deputados estaduais, se recordando o declarante de ter contraído nessa época empréstimos com Valdir Piran e Valcir Piran, e que no período compreendido entre os anos de 2007 e 2010, oportunidade em que o declarante foi eleito vice-governador do estado de Mato Grosso na gestão do governador Blairo Maggi, o declarante sabe que o mensalinho aconteceu da mesma forma e nos mesmos valores, sendo que nessa época o declarante se recorda de reuniões da mesa diretora composta por José Riva e Sérgio Ricardo com o governador Blairo Maggi e Valdir Teis, e a partir de 2008 com Éder Moraes, que nas reuniões discutia-se a necessidade do governo do estado de Mato Grosso suplementar o orçamento da Assembleia Legislativa para poder, assim, quitar os pagamentos dos mensalinhos em face aos deputados estaduais, tendo o declarante participado de algumas dessas reuniões, em que era tratado tal assunto entre o governador e a mesa diretora, frisando o declarante que Éder Moraes, ao assumir a Secretaria de Fazenda no ano de 2008, também tinha plena ciência de que parte da suplementação orçamentária da Assembleia Legislativa era destinado para pagar o mensalinho, devido aos deputados estaduais, vez que participava das reuniões, e que no ano de 2010, oportunidade em que o declarante assume o governo do estado de Mato Grosso, o pagamento do mensalinho devido aos deputados estaduais continuou da mesma forma, sendo paga através do orçamento inchado para a Assembleia Legislativa, com constantes suplementações orçamentárias executadas com a finalidade
de quitação do mensalinho, sabendo o declarante que tais assuntos eram tratados pelo próprio declarante com a mesa diretora representada por José Riva, presidente, e Sérgio Ricardo, primeiro secretário, no biênio de 2011 a 2012, e José Riva, presidente, e Mauro Sá, o primeiro secretário, no biênio de 2013 a 2014. E que com o afastamento de José Riva na presidência no ano de 2014, assume tal posto Romualdo Júnior, sendo que nesses períodos acima citados, a questão dos pagamentos do mensalinho foram tratados e executados com as mesas diretoras respectivas, cabendo à mesa diretora os repasse aos parlamentares, e que o declarante afirma que, enquanto foi governador do estado de Mato Grosso do ano de 2010, houve uma imposição dos deputados estaduais de se pagar o 13º, assim chamado porque enquanto o valor mensal do mensalinho era R$40 mil, o 13º aos parlamentares exigiram o pagamento do mensalinho de mais de R$100 mil, que os parlamentares exigiam esse valor do governo no final do ano, sempre sob o mesmo argumento de aprovar os projetos orçamentários votados nos finais dos anos e respectivas contas de governo. Que tal assunto foi discutido com o declarante pelos deputados estaduais José Domingo Fraga, Wagner Ramos, Mauro Sávio e Baiano Filho, sendo que nessa reunião o declarante concordou em repassar o tal valor de R$100 mil para a maioria dos deputados, sendo que tais pagamentos foram feitos mediante entrega de 17 cheques da Faculdade Catedral, que o declarante tomou emprestado com o empresário Vanderlei Faquete Torres, e que esses 17 cheques foram emitidos por Vanderlei Torres, no valor individual de R$100 mil, sendo entregues pelo declarante a Sérgio Ricardo, que foi responsável por distribuir aos parlamentares, e que os cheques emitidos por Vanderlei Faquete Torres, da Faculdade Catedral, não foram compensados por insuficiência de fundos, que diante de tal situação, Sérgio Ricardo procurou o declarante e surgiu que fosse tomado o empréstimo junto a Ricardo Novis Neves, e que o declarante tomou o empréstimo no valor de R$1.700.000 e deixou como garantia uma nota promissória assinada pelo declarante como avalista o deputado Sérgio Ricardo. O declarante tomou o empréstimo no valor de R$1.700.000 e deixou como garantia uma nota assinada pelo declarante como avalista e Sérgio Ricardo como emitente, e que o empréstimo tomado perante Ricardo Novis Neves foi quitado, e que o declarante tem ciência de que a mesa diretora, com o aval dos deputados estaduais e com a interlocução de Gilmar Fabres junto ao governo, regulamentou o mensalinho através de lei. O declarante tomou conhecimento porque tal fato foi narrado ao declarante por vários deputados e que a verba indenizatória, que era aproximadamente de R$18 mil, com o dever de prestar contas, passou a ser aproximadamente R$65 mil, sem o dever de prestar contas do dinheiro recebido, e que até 31/12/2014 os parlamentares recebiam R$50 mil como mensalinho, e a verba indenizatória de R$18 mil por meio do aumento da verba indenizatória, foi incluído o valor do mensalinho. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 18h24 do dia 5/5/2017.